Graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas antes, como de costume, vamos estar fazendo uma oração entregando as nossas vidas, o nosso coração para Deus, porque Ele é quem nos transforma, Ele é quem muda o nosso coração, Ele é quem torna a nossa terra, a terra do nosso coração, em terra fértil, para que as sementes que vão ser lançadas aqui produzam a 30, a 60 e a 100 por um. Eu não quero que você saia dessa mensagem mais vazio do que você entrou, muito pelo contrário. Mas para isso você tem que estar disposto a deixar que Deus ele transforme o seu coração. Deixar com que o orgulho saia de lado, para que você consiga ser uma terra fértil, uma terra de abundância, para que você consiga viver aquilo que Deus ele tem preparado para você. Eu não sei aquilo que Deus ele vai fazer através de mim, eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei de uma coisa: Deus ele tem solução para todas as coisas. Deus ele é o dono do tempo, ele é o Deus do impossível. E se você tem alguma causa que aos seus olhos é impossível, pela fé eu te digo, meu irmão, é possível. Deus ele está no controle dessa situação. Vamos orar? Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse dia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela sua palavra que vai ser ministrada aqui hoje. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando as pessoas que estão do outro lado dessa tela. Eu não sei quem é, eu não sei o nome, mas o Senhor tem o nome dessa pessoa nas palmas das suas mãos. Pai, vai de encontro à vida dessa pessoa, vai de encontro às necessidades dessa pessoa, ajuda ela, fortalece ela. Eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe. Meu Pai, eu te entrego a direção da minha vida nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo que eu gostaria de falar, nem aquilo que eles querem ouvir. Porque a palavra que transforma é a palavra que sai do Senhor, diretamente do trono da graça para a vida dos teus filhos. Me usa mais uma vez, abençoa a vida deles e que eles venham ter um dia, que eles venham ter uma vida enquanto nós esperamos nessa terra abençoada em nome de Jesus. Que essa palavra frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos lá. O tema da mensagem de hoje é um gesto de amor. Mas por que um gesto de amor? Você já parou para pensar que com um gesto você pode mudar a vida de uma pessoa? Eu nunca tinha parado para pensar nisso até um tempo atrás. Quando eu vi uma amiga minha, ela fez, digamos que, entre aspas, um experimento. Ela abriu a porta para uma turma e eles começaram a sair. Eles saíram e a maioria deles, no início, nenhum deles disse um obrigado para ela. Mas quando ela disse um de nada, aí um deles lembrou que deveria falar obrigado. E a partir daí, por causa de um tendo dito um obrigado, aí, em sequência, todos eles que vieram atrás desse colega, eles começaram a agradecer a ela. Como se fosse um efeito em cadeia. Sabe o que é um efeito em cadeia? É como se fosse, por exemplo, um dominó. Um dominó, o que acontece? Você derruba uma peça e ela vai derrubando outra peça, que vai derrubando outra peça. É um efeito que vai em sequência, um seguido do outro. Tendo explicado isso, sabe o que a gente pode aprender com esse exemplo? 3 coisas. Número 1, que a palavra do Senhor diz a verdade e que ela não falha. Se está escrito na palavra que algo vai acontecer, é porque vai acontecer. Número 2, que realmente o amor está se esfriando, porque as pessoas estão com dificuldade de dizer um obrigado sem um estímulo. E número 3, que o bem ainda continua vencendo o mal. Vamos estar lendo versículos agora para comprovar a veracidade dessas informações que eu estou te passando. Eu quero que você possa abrir a sua Bíblia agora em Mateus. Vamos estar lendo Mateus capítulo 24, versículo 35, que vai dizer bem assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quem está falando isso aqui é Jesus Cristo, ou seja, Deus em figura humana. Ele mesmo disse que as palavras dele não passarão. O céu, a terra,
Tudo pode passar, mas as palavras do Senhor não passarão, porque Ele é fiel para cumprir as suas palavras. E se Ele disse, já está dado a última palavra do Senhor. Ou seja, eu não sei a sua dificuldade, eu não sei a situação difícil que você está passando. Eu não sei, às vezes você pode estar vivendo um tempo bom e se esqueceu das palavras que Deus tem para sua vida. Mas através do Espírito Santo, que está encarregado de nos lembrar das coisas que nós já esquecemos, que você possa voltar à memória as palavras que Deus ele tem na sua vida. E que você possa voltar a acreditar, porque se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Se foi Ele quem falou, vai acontecer. Vamos estar lendo também, no mesmo capítulo, um versículo que está um pouquinho mais atrás, o versículo 12, de Mateus capítulo 24, que vai estar dizendo bem assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E é verdade, é o que nós estamos vendo aqui. Jesus ele está no contexto de dizer as coisas que vão acontecer nos últimos dias. E sendo assim, um dos sinais dos fins dos tempos é o amor, é a frieza do amor nos corações. E cada vez mais nós estamos notando isso. E por último, vamos estar lendo aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 21, que diz bem assim: não se deixem vencer pelo mal, mas antes vençam o mal com o bem. Ou seja, através da palavra nós podemos ter base para dizer que a única forma de vencer o mal é fazendo o bem. E é verdade. Bom, aqui nós temos três informações muito preciosas e pelo menos há uma decisão a ser tomada. Só que antes de eu te apresentar essa decisão, eu quero me aprofundar nesse versículo, porque há muita riqueza aqui. Nós teremos três coisas a entender nesse momento. Primeiro, a palavra do Senhor não passa, a palavra do Senhor não falha. Segundo, o amor de muitos está se esfriando. E terceiro, como nós podemos vencer isso? Como nós podemos vencer esse mal fazendo bem? A palavra diz que nos últimos dias, por causa do aumento da iniquidade, em outras traduções, por causa do aumento da maldade que nós vemos nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. E é verdade, porque se nós pararmos para pensar, a nossa sociedade de hoje em dia está formatando as mentes das pessoas para poder receber tragédia. Cada vez mais. Você já parou para notar que a maioria das notícias que fazem mais sucesso, se você ligar a televisão agora, são notícias de tragédia? E isso não é de agora não, já vem de muito tempo. Por exemplo, antes das notícias em internet e em TV, existia o jornal. E sabe qual era a página do jornal que mais fazia sucesso? Uma das mais populares, se não a mais popular? Sabe qual era? Era obituários. Morte. Tragédia. Nós estamos sendo formatados para receber tragédia. E por isso se tornar cada vez normal e cultural, quando acontece alguma coisa boa, você não sabe receber, porque você está acostumado a receber notícias ruins, a receber coisas ruins. E quando alguma coisa boa acontece, você não sabe como reagir, afinal de contas você não está sendo programado para receber isso. É natural que você não saiba como reagir. E aí, coisas como um obrigado, como dizer um obrigado, como ser atencioso, acabam se tornando uma raridade no mundo de hoje. Ainda te assusta ver que pessoas estão se tornando cada vez mais insensíveis, pessoas mais frias? Para mim é completamente compreensível, apesar de ser inaceitável, se você olhar biblicamente falando. Mas é a realidade do mundo que vivemos hoje. E uma notícia que eu tenho para você é, infelizmente, o mundo ele vai piorar cada vez mais, nós estamos caminhando para o fim. Mas não é por isso que a nossa vida vai piorar, muito pelo contrário. Se nós estivermos firmados com a nossa esperança em Jesus, com a nossa esperança no céu, de que a nossa vida não acaba nessa terra, mas de que ela continua na eternidade, e de que nós temos que colocar os princípios que estão na palavra de Deus, enquanto nós estamos vivendo aqui para ter uma vida melhor nessa terra, então eu posso te garantir, se você colocar em prática aquilo que você medita na palavra de Deus, não tem como a sua vida dar errado. Não tem como você ser uma pessoa que está sendo frustrada. Não tem como. Você vai ter algumas dificuldades na sua vida, a sua vida não vai ser fácil, mas ela vai ser muito melhor de quem não tem a palavra de Deus. Porque quem tem a palavra de Deus tem a esperança no coração. Tem a esperança de que Jesus,
Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e de que isso aqui é passageiro, de que isso aqui é só um processo, de que isso aqui não é um fim, de que nós vamos viver com o nosso Jesus, de que nós vamos para a eternidade. A nossa vida não acaba aqui, ou seja, há esperança para você. E a sua vida não é por causa disso que precisa ser uma lástima nessa terra aqui, não. Senão Jesus ele não teria escrito a palavra dele. Senão Jesus ele não teria deixado princípios que servem para que nós tenhamos uma vida melhor aqui nessa terra enquanto nós estamos à espera dele, para que nós possamos ter disposição para ajudar quem está caído. Afinal de contas, como você vai ajudar pessoas sendo que você está cansado, sendo que você está destruído, sendo que você não tem energia para poder ajudar as pessoas, sendo que você não tem tempo, porque está cheio de problema que você mesmo criou para poder ajudar as pessoas? Como? É por isso que Deus ele nos deu a palavra, para que nós possamos ter uma vida boa, mas não é para viver na vida boa, é para que nós possamos ter uma vida mais leve, ajudando os outros, servindo os outros. É para isso que nós temos a palavra do Senhor. E se você meditar na palavra dele, mesmo com o aumento da iniquidade, você não vai perder. Você não vai ficar com o coração frio. E infelizmente nós estamos vendo aí pessoas cada vez mais perdidas, pessoas cada vez mais insensíveis, a ponto de desvalorizarem de uma característica natural do ser humano, que é diminuir a dor do outro por causa da inversão de valores, por causa daquilo que nós estamos vivendo nessa sociedade, onde o amor, a frieza está vindo congelar os corações, está se tornando, ao invés de diminuir a dor do outro, está se tornando em desvalorizar aquilo que as pessoas passam. Ah, mas como assim? Diminuir a dor do outro é algo bom? É. E eu vou te provar, é uma característica natural, inclusive uma característica divina que Deus ele nos deu. Porque Deus ele criou a compaixão. O que é a compaixão? Compaixão é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, de eu sentir a dor do outro, de tal modo que eu não consiga continuar o meu caminho sem ajudar as pessoas, sem ajudar aquele que está caído. Deus que criou isso. E ele colocou no coração do ser humano, colocou como uma característica natural, sendo uma característica divina dele em nós, a capacidade de diminuir a dor do outro. Isso é algo natural nosso. Por exemplo, eu vejo uma criança na rua, eu tenho um pedaço de pão e essa criança está com fome. Qual que é a minha atitude naturalmente falando? É de entregar esse pão para ela. É diminuir a dor daquele que está caído. É diminuir a dor daquele que está sofrendo. Por exemplo, tem pessoas que não entendem isso num velório. Uma pessoa morreu e você está vendo um monte de gente lá e consolar a outra pessoa. Muitos, e às vezes até mesmo a pessoa que perdeu aquele ente querido pela confusão mental naquele momento, pela confusão emocional, não consegue entender isso, ver isso com bons olhos. Não consegue perceber que na realidade as pessoas ainda estão demonstrando um sinal de carinho por ela. Porque as pessoas, elas ainda estão amando aquela pessoa quando elas estão indo lá diminuir a dor dela, tentando consolar. Isso é um sinal de alegria na realidade, não é um sinal de tristeza, não. Diminuir a dor do outro é bom. Diminuir a dor do outro é algo que todos nós deveríamos fazer com as nossas atitudes diariamente. O problema é que por causa da inversão de valores, por causa da programação de tragédia na nossa mente, nós estamos cada vez mais ficando mais frios e estamos ficando insensíveis à dor do outro. Ao invés de diminuir, que é uma característica divina, acaba que vai para o desprezo. Acaba que vai para você desvalorizar. Isso não é nem nada demais. Continua. Entendeu? Ah, eu passo por coisa muito mais difícil do que você. Vira uma competição. Você quer competir tragédia com o outro. Olha só que coisa horrível. Ao invés de você ir lá, ter uma palavra de consolo para aquela pessoa, ao invés de você simplesmente parar e ouvir aquela pessoa. Ai, gente, há tantas formas de ajudar as pessoas, de demonstrar amor pelas pessoas. Nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos ficar como essas pessoas que estão perdendo o amor, que estão deixando com que o seu amor se esfrie. Sabe o que me assusta? É que pessoas que se dizem cristãs, que se dizem serem seguidoras de Jesus Cristo, que é o amor em pessoa, que é o inventor da compaixão, ou seja, a capacidade de eu sentir o que o outro sente e não conseguir continuar o meu caminho sem ajudar aquela pessoa. Você diz que é seguidor desse mesmo Jesus e ainda é igual a essas pessoas. Essas pessoas frias, essas pessoas que deixaram com que o seu amor se esfriasse.
Sabe por que existe isso? Inclusive dentro da igreja? É porque estar na igreja não é o mesmo que ser igreja de Cristo. Quer proteger o seu amor? Quer proteger o seu coração do amor se esfriar? Eu tenho umas dicas para você. Primeira coisa, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. O próprio Jesus, ele já nos adverte que o alimento, o que faz mal na realidade, não é o alimento que você come com a boca, mas é o que o seu coração se alimenta. É aquilo que entra através, por exemplo, dos seus olhos, dos seus ouvidos. Isso é o que faz mal, porque está indo direto no seu coração. E você não pode permitir com que o seu coração se alimente de podridão. Você não pode. Senão você vai perecer, senão você vai ser mais uma pessoa amargurada, uma pessoa insensível, uma pessoa que não liga para a dor dos outros, que desvaloriza a dor dos outros. É isso que você vai ser se você não tomar cuidado. Se você anda com pessoas que só ficam falando de tragédia, saia de perto se você tem a oportunidade de sair de perto. Se você só fica vendo coisas ou ouvindo coisas que são de tragédia, que são coisas ruins, que só são coisas que não agregam em nada, coisas, por exemplo, pensamentos de pessoas orgulhosas, por exemplo, inveja, coisas corruptas, sabe? Não permita com que isso faça morada no seu coração. Porque uma coisa é fato, a gente não pode escolher muitas das vezes com que pessoas que nós vamos passar no meio da rua, mas as pessoas que nós vamos conviver diariamente, pessoas que nós vamos escolher realmente andar conosco como nossos amigos, isso nós podemos escolher. E cabe a você afastar pessoas que não têm absolutamente nada para agregar na sua vida, a não ser te destruírem, a não ser te alimentarem com tragédia, com coisa ruim. A própria palavra já nos adverte, por exemplo, também em Provérbios, para que nós não ficamos do lado, por exemplo, daquela pessoa que se ira muito fácil, daquela pessoa que é nervosinha, que é sanguínea, porque nós vamos aprender os caminhos delas. As pessoas têm um poder de influenciar muito grande. Aí você pode pensar, Pedro, mas aí fica difícil, porque essas pessoas difíceis são pessoas da minha própria família. Bom, então para você eu tenho um conselho mais específico e que você tem que fazer um esforço maior, realmente. Para as pessoas que não têm, que não passam por isso, com a própria família, também devem fazer isso, porque é um mandamento, é na palavra, está na palavra. Mas para você tem que fazer isso muito mais, que é buscar a Deus, buscar ter relacionamento com o amor. Porque se você quer amor, você tem que abandonar o ódio. Ou seja, você tem que ter relacionamento com o amor. E o amor é Deus. Se você quer amor, então busca ter relacionamento com Deus. Através da palavra dele, através, por exemplo, da oração, através do jejum. Começa a colocar isso como prática na sua vida. E aumenta cada vez mais. Faça consoante aquilo que você pode. Como está, por exemplo, em Eclesiastes, consoante as suas forças. Faça o seu melhor para que você tenha relacionamento com Deus e para que você seja limpo, para que o seu coração, que são as suas emoções, estejam saudáveis. Porque Deus mesmo, Jesus ele mesmo fala para os discípulos, vocês já estão limpos pela palavra. Ou seja, através desse versículo, a gente descobre que a palavra do Senhor, ela tem poder para limpar. E se você quer ser limpo da amargura, do ódio, do ressentimento, da falta de perdão, do orgulho que afasta o homem de Deus, então começa a buscar meditar na palavra, porque é a palavra que limpa. E quanto mais você lê a palavra, mais a sua fé vai aumentar. E quando a sua fé aumenta, você vai ter capacidade de ir para o próximo ponto, que é faça o bem, mesmo que as pessoas te façam mal. É isso mesmo que você escutou? Jesus ele vem com uma nova filosofia. Vocês ouviram que foi dito antes. Olho por olho, dente por dente. Mas agora eu vos digo que se alguém te bater numa face, dá a outra. Se um inimigo te perseguir, você vai orar por ele. Isso é o que Jesus fala. Um versículo assim, que veio para acabar com o ser humano de vez. Porque a nossa carne luta para poder revidar. Mas o nosso espírito ele tem que fazer o contrário. A Bíblia já nos alerta que fazer o bem para quem nos faz mal, de que fazer o bem não é fácil. Por isso que a Bíblia começa, o versículo começa como? Não cansem de fazer o bem porque as pessoas fazem o mal para vocês. Não cansem. Por mais que custe,
Continua persistindo. Lute para que você consiga fazer ao máximo o bem para as pessoas. E se você não vê resultado, porque às vezes você está focando no agora, foca na palavra de Deus. Foca nas promessas que Deus fez, porque Deus ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Se Ele falou, está falado, meu irmão. Se você tem uma palavra de Deus, confia. Começa a caminhar nessa palavra. Começa a demonstrar sua fé através da palavra que você recebeu. Deus ele tem planos de paz e não de mal para os seus filhos. Planos de você fazer prosperar, mas para isso você tem que fazer a sua parte. Se você quer fazer o bem, se você quer começar a fazer o bem, mesmo recebendo mal, que é o que Jesus ele passava diariamente, por que você não aprende com o autor e consumador da nossa fé? Por que você não aprende com o caminho, que é Jesus Cristo? Olha, eu não vou mentir para você, fazer o bem sem receber de volta não é fácil. É óbvio que cansa. Mas em primeiro lugar, faça o bem primeiro para Deus, porque Deus ele está vendo. Deus ele está vendo e ele não deve nada para ninguém. Ele está anotando aquilo que você está fazendo. Deus ele não se esquece das suas obras. Em segundo lugar, faça o bem porque você merece se sentir bem. Porque a própria palavra diz, aquele que faz o bem ao próximo, faz o bem a si próprio. Sabe por quê? Porque quando você faz o bem às pessoas, eu vou te dar um fator no caso científico. Você está criando memórias. Você está criando memórias positivas. E o que acaba com o ser humano normalmente é o acúmulo de lixo emocional. São as coisas do passado que atraem, por exemplo, depressão. São as coisas mal resolvidas, por exemplo. Então, se você quer abandonar isso, você precisa começar a fazer o bem para que você venha criar memórias saudáveis e assim você venha estar se sentindo melhor. Quem faz o bem para o próximo está fazendo bem a si mesmo. Isso é o que a Bíblia diz, não sou eu que estou te dizendo, porque eu não falo aquilo que eu acho. Eu falo aquilo que está escrito, porque eu trabalho com certezas. Eu quero que você saia daqui transformado. Não se canse de fazer o bem, por mais que você não veja resultado imediato agora. O agora vai passar. Jesus ele está voltando e isso é fato. E Ele te espera para você viver a eternidade com Ele. A sua recompensa não é aqui não, é no céu. Mas se você quer ter uma vida boa aqui, começa por esse princípio de praticar o bem, que é um princípio de felicidade, inclusive. É um princípio de felicidade, praticar o bem, mesmo para quem te faz o mal. Afinal de contas, que virtude há em fazer o bem para quem te faz o bem? Porque se você parar para notar, também não é tão fácil. Mas é muito mais fácil do que fazer o bem para quem fala mal de você, para quem te calunia, para quem simplesmente é insensível com você. Mas você tem que fazer uma escolha. Ou viver com base nas suas emoções e ser dominado por elas, ou viver com base em princípios, para que você consiga viver e ser transformado pela palavra de Deus, pelo amor de Deus. Você tem que começar a decidir não viver como você quer, mas viver do jeito que dá certo. Isso é maturidade. É fazer aquilo que é preciso e não viver como quer. Porque quem vive como quer vai ter o fim que não quer. Sansão é prova disso. Ele viveu do jeito que quis o tempo todo e por isso morreu. E morreu do jeito que morreu. Morreu sendo zombado, mas você não precisa ter o mesmo fim. Eu concluo te dando um testemunho sobre como um gesto de amor é capaz de mudar a vida do ser humano. E aconteceu comigo. Desde quando eu cheguei na empresa onde eu trabalho hoje, tem um senhor que ele sempre vinha e continua vindo e cumprimenta as pessoas com um aperto de mão. E sabe, aquilo me faz tão bem, porque às vezes eu já tive em dias tão ruins e simplesmente aquele gesto mudou completamente o meu dia. Hoje em dia, quando eu sei que ele está vindo, sabe o que eu penso? Quase que inconscientemente? Nossa, ele está vindo. Eu vou preparar aqui o meu melhor sorriso. E aquilo me faz tão bem. E a partir desse comportamento, eu comecei a querer fazer o mesmo e ser mais atencioso com as pessoas, porque eu percebi a partir daí o quanto um gesto de amor é capaz de mudar a vida das pessoas, é capaz de mudar o dia das pessoas. Ah, e um detalhe, tá? Eu, naturalmente falando, Pedro, não sou assim. Eu sou uma pessoa muito tímida na maioria das vezes, uma pessoa mais fechada que só fala quando sente que tem liberdade para poder falar. Eu sou assim.
Mas eu tenho que mudar isso, porque como está em Filipenses capítulo 4, versículo 5 diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Isso aqui me traz um temor, sabe? Porque é assim, o perto está o Senhor, ou seja, Ele está vendo, Ele está observando, e observando de perto. É quase como aquele versículo que fala que Deus ele se inclina para ver aquilo que está acontecendo conosco. É aquilo, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, ou seja, seja mais atencioso com as pessoas. Às vezes você olha para você mesmo e não consegue achar nada de bom em si próprio. Às vezes você tem pensamentos destrutivos, como por exemplo, eu sou inútil, eu não sou incapaz. Mas em contrapartida eu venho te dizer o seguinte: você não precisa ser útil porque você não é um objeto para ser útil, mas você precisa saber que você é importante. Porque você influencia, você tem poder de influenciar todo mundo que está ao seu redor. Então começa a partir de agora a ser um instrumento de Deus e abençoar a vida dos outros. Sabe como? Eu vou te falar, você nem precisa estar pregando não, tá? Sabe como é que você pode mudar a vida de alguém? Você tem 2 braços. Deixa eu te perguntar o seguinte, quem é que você está abraçando? Você tem 2 olhos. Como é que você está olhando para as pessoas? Com desprezo ou com compaixão? Você tem 2 ouvidos. Quem você está ouvindo? Você tem uma boca. Você está usando a sua boca para poder falar coisas que edificam? Você está usando a sua boca para dar uma palavra de consolo para aquele que precisa? Pare para refletir no momento. Você não é o inútil. Você tem todas as ferramentas que você precisa para dar fruto no reino de Deus. Você só não sabia disso e por isso que você não estava fazendo. Mas eu tenho certeza que a partir de agora, você sabendo a importância que você tem na vida das pessoas, o poder que você tem na vida das pessoas, com um gesto de amor, eu tenho certeza, eu acredito, que a partir de agora, se você quiser, claro, você vai decidir viver o extraordinário de Deus na sua vida, fazendo bem para as pessoas, mesmo que não receba nada em troca das pessoas. Mas lembre-se, Deus está atento, perto está o Senhor. Um gesto de amor mudou as nossas vidas, sabia disso? Um gesto de amor. Sabe o que transformou isso aqui possível? Eu estar falando para vocês, sendo um instrumento nas mãos do Senhor para poder abençoar a sua vida, mesmo não merecendo, mesmo não sendo digno. O porquê que nós conseguimos viver sem culpa? Sabe por quê? É porque Jesus, ele pagou o preço com um gesto de amor. Ele olhou para mim, olhou para você e falou: não, eu não vou deixar ela morrer. Eu não vou deixar ele morrer por causa desse pecado. Eu pago a dívida dele, por amor. Eu vou sofrer aquilo tudo por ele, por amor a eles. Um gesto de amor mudou a história da humanidade. E você, com um gesto de amor, pode mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Nunca se esqueça disso. Eu finalizo essa mensagem com uma oração. Eu te faço um apelo agora. Por favor, a partir de agora, pare de achar que você é um inútil. Comece a acreditar na verdade. É a verdade que a palavra de Deus te diz, que você é filho de Deus. E como filho, como filha, você tem o poder de transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor, através da palavra de Deus, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Você precisa viver para Deus para isso. Claro que haverão sofrimentos, haverão tristezas. Como todo ser humano, nós estamos debaixo do sol, já estamos correndo risco. Mas nós somos mais que vencedores no Senhor, porque alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nossa confiança, nossa esperança está no Senhor. E Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, Ele é o nosso protetor. Isso é o que as pessoas que não conhecem Jesus precisam conhecer. E Deus, Ele conta com você para transformar a vida dessas pessoas, para ser um instrumento. Abra o seu coração para Deus nesse momento. Convida Ele para entrar na sua vida, para que você venha ser transformado e possa ser um agente de transformação na vida de outros também. Que você possa compartilhar o mesmo amor que Jesus ele compartilhou com você. Seja um instrumento de Deus. Ame mais. Ame mais. Façamos uma oração agora.
Senhor, meu Deus e eterno Pai, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor sempre, meu Pai, por mais que não precisasse, o Senhor sempre prova o amor que o Senhor tem por nós, ainda nos dias de hoje. Nós estamos aqui, meu Pai, ouvindo essa mensagem, nós estamos aqui, meu Pai, sendo ministrados pela Tua palavra, meu Pai, de amor para nossas vidas, porque o Senhor pagou o preço naquela cruz para que nós pudéssemos ter um relacionamento com o Senhor hoje, por amor a nós. Pai, nós somos gratos pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia para com as nossas vidas. Nos ajuda, meu Pai, a lembrar sempre que nós podemos ser instrumentos nas Tuas mãos para poder abençoar a vida de muitas pessoas. Nós nos colocamos agora, meu Pai, como disponíveis para que o Senhor venha fazer a obra que o Senhor quer através das nossas vidas, ajudando a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Pai, eu não sei como o Senhor vai fazer, quando o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Abençoa os teus filhos, meu Pai. Que a paz, o amor, a felicidade, a prosperidade dos céus venham ser sobre a vida dos teus filhos. É isso que eu te peço, já te agradecendo pela vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima mensagem.